Agora chegou a hora que você vai descobrir quem foi o rei mais feio da história e o que aconteceu para que ele carregasse o apelido de O Enfeitiçado. O apelido não foi à toa. Sua horrível e macabra aparência era tão severa que causou até mesmo uma guerra. Fique comigo até o final desse vídeo, onde, pela primeira vez na história, revelaremos tudo sem censura sobre esse homem tão infeliz. Sejam bem-vindos ao canal A História do Poder. Se você é um curioso pela história da humanidade, não perde mais tempo e já se inscreve nesse canal, além de ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. O seu like também é muito importante para nos apoiar a trazer mais vídeos dessa forma. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Para saber sobre a história de Carlos, precisamos voltar à antiga Espanha. Nos séculos XVI e XVII, a Espanha era governada pelos reis da Casa de Habsburgo. Em vários momentos, a monarquia detinha o poder sobre um vasto império que incluía territórios nos Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo, bem como em regiões que hoje seriam Alemanha, Itália, França e até mesmo no norte da África. Sob a Casa de Habsburgos, a Espanha seria a potência militar e política dominante na Europa por 200 anos e viveria uma espécie de idade de ouro nas artes e na literatura, produzindo escritores como Miguel de Cervantes e pintores como El Greco. Apesar do grande sucesso como governantes da Espanha, gerações de consanguinidade deixaram a linha genética dos Habsburgos arruinadas, para dizer o mínimo. E Carlos II provavelmente sofreu por isso. Mas para entendermos a história de Carlos, precisamos saber o que significa consanguinidade. Quão ruim foi? Bem, uma descrição da árvore genealógica de Carlos soa mais como um toco familiar. Dois bisavôs de Carlos se casaram com suas próprias sobrinhas, enquanto o outro se casou com sua prima de primeiro grau. Como seus pais eram parentes próximos, Carlos também era sobrinho de primeiro grau de sua própria mãe e sobrinho neto de seu pai. Vou deixar você refletir sobre isso por um segundo. Sua avó também era sua tia. Na verdade, toda a árvore genealógica de Carlos remontava a um único casal, Filipe e Joana de Castela, rainha de Aragão, que viveram no século XVI. O DNA consanguíneo significava que Carlos provavelmente sofria de duas doenças genéticas, ambas bastante graves. A primeira era a deficiência combinada de hormônios pituitários, causada por uma mutação no gene necessário para produzir hormônios na glândula pituitária. Isso era responsável pela baixa estatura, infertilidade e impotência de Carlos. Também pode tê-lo feito ter músculos fracos e alguns problemas digestivos. A segunda doença era a acidose tubular renal distal. Causada por uma mutação genética, essa condição dificulta que os rins se livrem do ácido através da urina. Isso levaria à urina com sangue, músculos fracos e uma cabeça grande em relação ao tamanho do corpo. Dado que ele era rei, os pintores da época faziam todo o esforço para retratar Carlos II como um homem saudável e forte, escondendo a verdade sobre as condições físicas do governante. Embora você nunca soubesse disso pelo trabalho deles, Carlos sofria de convulsões epilépticas que pioravam com o tempo. Ele também era constantemente assolado por doenças, incluindo sarampo, rubéola, uma infinidade de infecções dentárias e bronquiais, diarreia frequente e vômitos. Ele também tinha a famosa mandíbula Habsburgo. Essa mandíbula proeminente tornava quase impossível para Carlos mastigar sua própria comida. Segundo um enviado britânico, Alexander Stanhope, Carlos II engolia tudo o que comia inteiro. Por causa de sua mandíbula inferior tão destacada, suas duas fileiras de dentes não conseguiam se encontrar. Apesar do funcionamento dentário ruim, Carlos aparentemente era um bom partido.
Casou-se 2 vezes, primeiro aos 18 anos e depois aos 29. No entanto, ele não conseguiu ter filhos nenhuma das vezes. Uma de suas esposas até reclamou que Carlos era impotente, o que faz sentido para alguém com essas condições na casa dos 30 anos. Carlos II aparentemente parecia um homem velho, o que provavelmente não ajudou muito na sua estima. Em 1698, o embaixador francês Marquês d'Harcourt escreveu para Luís XIV, relatando que Carlos tinha pés, pernas, abdômen, rosto e às vezes até a língua inchada, de modo que ele não conseguia falar. E ele estava tão fraco que não podia ficar fora da cama por mais de 1 ou 2 horas. Carlos lutou com tantos problemas físicos que conquistou o título de o Enfeitiçado, e a reputação se estendeu mesmo após sua morte. A corte real até realizou uma autópsia, o que era incomum para a maioria dos reis. Carlos II, no entanto, foi uma rara exceção. De acordo com a autópsia, o rei enfeitiçado tinha um coração muito pequeno, do tamanho de um grão de pimenta, pulmões corroídos, intestinos em estado de putrefação e gangrena. Nos rins 3 grandes pedras, um testículo tão preto quanto carvão e a cabeça cheia de água. Não sou médico, mas isso parece um relatório ruim. Essas descobertas parecem ter sido exageradas, mas, no mínimo, dão uma boa ideia de sua reputação entre seus contemporâneos. Quando Carlos nasceu em 1661, é provável que seus pais pensassem que ele não viveria muito tempo. Escritos contemporâneos descrevem o bebê com uma cabeça grande e fraca, amamentado com dificuldade. Não têm todos os bebês cabeças grandes. No entanto, o bebê sobreviveu. Carlos não falou até completar 4 anos e não conseguiu andar até os 8. Apesar de todas as pinturas que tentavam mostrá-lo como um bebê saudável, Carlos era fraco e doente desde o momento em que nasceu. Segundo Jacques Sanguin, enviado do rei Luís XIV enviado para confirmar o sexo do bebê, em meio a rumores de que não era um herdeiro do sexo masculino, Carlos parecia extremamente fraco. Ele relatou que o menino tinha uma erupção tipo herpes em ambas as bochechas, que sua cabeça estava coberta de crostas e que abaixo de sua orelha direita havia formado um tipo de ducto ou dreno supurativo. Esse bebê pouco saudável herdou o trono espanhol aos 4 anos quando seu pai morreu, mas até sua própria família duvidava que ele pudesse governar sozinho, e sua mãe tornou-se a regente do menino. Assim como Carlos II enfrentou inúmeras adversidades, incluindo a incapacidade devido a condições genéticas, ele também teve o azar de não poder acessar valiosos recursos para transformar sua mentalidade, tão afetada. No entanto, hoje, você tem a sorte de poder ler o livro Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso de Carol S. Dweck, uma ferramenta poderosa para moldar a mentalidade e superar desafios. Enquanto Carlos enfrentava limitações, você tem a oportunidade de explorar os caminhos da superação e do crescimento pessoal. Clique no primeiro link da descrição para obter seu exemplar e trilhar um caminho de transformação que, infelizmente, não estava disponível para Carlos em sua época. Nunca é realmente um bom momento para ser um camponês, mas o século XVII foi particularmente ruim para aqueles que se enquadravam nessa categoria. A produção agrícola diminuiu, a fome destruiu comunidades e epidemias varreram a Europa. Bons tempos, mas os camponeses ainda estavam em melhor situação do que os Habsburgos espanhóis de uma maneira muito importante. Eles não estavam se matando por consanguinidade intencional. O pai de Carlos, o rei Felipe IV, tinha apenas 10 anos quando seus pais arranjaram seu primeiro casamento com a filha do rei francês. Dos 8 filhos deles, apenas 2 eram meninos, e ambos morreram antes de herdar o trono. Após a morte de sua primeira esposa, Felipe casou-se novamente com sua própria sobrinha, Mariana da Áustria.
O casal teve 2 filhas e mais 2 filhos que morreram na infância. Entre milhões de libras de prata inundavam o país entre 1580 e 1630, as quantidades massivas que o Império Espanhol trazia para o mercado europeu causaram extrema inflação para a moeda espanhola. A monarquia assumiu enormes quantias de dívida financiando uma multiplicidade de esforços de guerra, tanto na Europa quanto nas Américas. Então, as coisas estavam ruins, mas foi a má liderança dos Habsburgos que tornou esses problemas insuperáveis. O rei simplesmente era incapaz de governar seu império e nunca mais atingiria as alturas do século XVI. Para quem estava prestando atenção, estava bem claro que Carlos não viveria por muito tempo. E, como aconteceu, ele não teve filhos. Então, em 1700, Carlos emitiu seu testamento final. No documento, Carlos escolheu Filipe, duque de Anjou, como seu sucessor. Filipe era o neto da irmã de Carlos, que havia se casado com Luís XIV da França. Você pensaria que esse tipo de previsão e planejamento garantiria uma sucessão tranquila, mas não foi o que aconteceu. A morte de Carlos levou a anos de guerra. Carlos foi o último dos Habsburgos espanhóis, e devido ao rico império da Espanha, várias outras potências europeias queriam assumir o trono. Na verdade, antes mesmo de Carlos estar morto, ingleses, holandeses e franceses já estavam debatendo como dividir seu império. O conflito, que ficaria conhecido como a Guerra da Sucessão Espanhola, arrastou-se de 1701 até 1713. Essa década de guerra viu o poderoso monarca francês Luís XIV lutar contra uma aliança formada por ingleses, holandeses e o Sacro Império Romano para colocar seu neto no trono. No final, a guerra matou mais de 1 milhão de pessoas e colocou um Bourbon francês no trono espanhol. E então, o que você acha? É esta a árvore genealógica real mais complicada? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E enquanto você faz isso, te convido a clicar no vídeo que está aparecendo nesse momento na sua tela para você entender como o rei Henrique VIII andou fedendo por 20 anos.